Tati do Polo. Tati. Deus abençoe, Tati. Renato, boa noite, compartilhado. Renato. Tânia. Tânia. Mamãe, Dona Ilma, Delberto. Delberto, Dona Ilma, seu Getúlio, Eli, Seu Simeão Marques. seu Simeão, Dona Maria Helena, tudo bem com o senhor? Delberto. O Beto, da Tânia. Ó. Tia Lisete. Fala, Lisete. Seu Simeão disse, graças a Deus, tudo bem. Quem? Seu Simeão. É. É Deus nos abençoando, né, seu Simeão? Aí vai tudo bem. A mãe compartilhou. Vamos compartilhar, hein? Tio Jorge. Fala, Jorge. Dona Alzenir de Sena. Dona quem? Alzenir de Sena. Boa noite, Alzenir. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Dona Alzenir já compartilhou. A Regiane. Fala, Regiane. Dona Alzenir botou amém, pastor. Obrigado. É isso aí, Alzenir. Vamos levando. Pela graça e a misericórdia do Eterno. Miriam. Miriam. Luiz Fernando e a Kelly, boa noite, graça e paz. Luiz Fernando e Kelly, boa noite. Sejam bem-vindos.
Berenice, boa noite, pastor. Boa noite, Berenice. Marcos, Juscelene. Marcos e Juscelene. Deus abençoe vocês. E o Gabriel. E a Jamile. Fica-me, Senhor, que tu morreste. Dona Kátia, boa noite, pastor. Kátia. Bem-vinda, Kátia. Deus te abençoe. Condenado, Edilson Mauri, boa noite, pastor. Boa noite, Edilson. Deus te abençoe, meu irmão. O meu sangue Noemi, boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite, Noemi e Vonley. Dalma Olívia, boa noite, graça e paz aos irmãos. Boa noite. Bem-vinda, dona Olívia. Jaqueline e Eduardo. Bem-vindos. Eu queria ficar com os meus filhos em casa. Fui me interessando por roupa infantil desde que meus filhos não... Dalma, Deus abençoe o pastor e sua família. Dalma Olívia. Deus nos abençoe, né, Olívia? Como tem feito, tem nos abençoado. Dona Noemi, não podemos reclamar. Dona Noemi, boa noite, querido Durval. Boa noite, Noemi. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião de oração de hoje, com o estudo bíblico da Palavra de Deus. Nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Santo e eterno Deus, nós na tua santa presença nesse instante, pedimos a ti, ó Deus, perdão por nosso pecado, por nossas falhas. Clamamos a ti, ó Deus, por tuas misericórdias para conosco. Ajuda-nos, ó Deus, no entendimento da tua palavra, para que possamos, ó Deus, ser influenciados por eles e colocá-la em prática. Que o Espírito Santo, ó Deus, venha nos orientar cada vez mais, para que possamos assim realizar a tua soberana vontade,
revelado através da tua palavra. Perdoa, Deus, o nosso pecado e as nossas falhas diante de ti. Abençoa, Senhor Deus, esse momento de reflexão da tua palavra e de oração diante da tua santa presença, para aquelas pessoas, ó Deus, que estão desviadas do caminho, que esta palavra venha de encontro às suas necessidades. Para aqueles que ainda não ouviram Jesus, ó Pai, que seja uma oportunidade de salvação. Para nós, ó Deus, que conhecemos a tua palavra e estamos caminhando contigo, que ela seja uma palavra de exortação. Perdoa, fortalece-nos em Cristo Jesus, o teu amado Filho. Amém, Pai. Nós vamos abrir a palavra de Deus registrada no livro na primeira carta de João. 1 João, capítulo 1, do versículo 8 ao 10. 1 João, lá pertinho do Apocalipse. 1 João, capítulo 1, do versículo 8 ao 10. Que diz assim a palavra do Senhor: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Hoje, meus irmãos, nós vamos estudar a influência do pecado na vida das pessoas. A influência do pecado, meus irmãos, a força que ele tem, o poder que ele tem de convencer, de tirar certas coisas do coração do homem, a ponto de ele caminhar achando que é tudo normal. Tira toda aqueles avisos, tudo aquilo que o homem necessita para tomar cuidado em fazer a vontade do soberano Deus. O pecado, ele tem um poder muito grande de influência, ele tem um poder muito grande de apagar, de tirar da mente, de fazer esquecer, de colocar outras prioridades. E é assim, meus irmãos, que muitas das vezes nós nos desviamos do caminho do Senhor por deixarmos em algum momento alguma brecha para o pecado entrar. O pecado, quando entra, ele se espalha, ele passa a ter o comando das coisas. Nós temos que tomar muito cuidado para não nos deixarmos influenciar. Porque o pecado, meus irmãos, chega a apagar da mente do homem, tá? A queda lá no Éden. Já lá no Éden, o diabo, quando faz o homem pecar, ele já estava colocado naquela queda que o homem iria passar a viver como se nunca tivesse pecado. Pelo contrário, não existe pecado. Essa é a realidade. E a partir daquele momento, o homem viveu à mercê do pecado. O homem foi tão convencido que o pecado não existe, que nem o diabo existe, que passou a viver nesse mundo à mercê do pecado e sendo servo dele. Como todos nós éramos, não é? Escravizado por ele, sob o controle dele. E ele tem todo o poder, ele tem o poder de até mesmo convencer que ele não existe. O pecado, meus irmãos, ele tem um poder muito grande. Ele é nocivo à natureza humana. E assim que quando ele entra no Éden e faz o homem cair em pecado, essa queda proporcionou ao diabo e ao pecado que ele transmite daquilo que lhe era peculiar, que ele é o pecado, é a essência da desobediência, é a essência do confronto, ele é a essência daquilo que desagrada a Deus, ele é a essência da inimizade contra Deus. Então o que aconteceu? O que aconteceu é muito simples. É que ele, quando leva o homem à queda, ele consegue colocar dentro do coração do homem um poder do pecado tão profundo que elimina qualquer coisa de boas intenções e de um bom relacionamento com Deus, de ouvir a Deus, porque ele passa a ter controle. Por isso Jesus Cristo vai dizer, meus irmãos, que aquele que peca torna-se escravo do pecado. Tornar-se escravo do pecado é ser servo do seu Senhor, que é o inimigo. E, portanto, meus irmãos, quando um homem chega à conclusão que chega todo aquele que caiu, e dentro da igreja, muitas vezes, os irmãos tropeçando, caindo em seus pecados,
e simplesmente não sendo incomodado pelo pecado, incomodado pela desobediência, ele está sob a influência do mal com uma profundidade tão grande e tão séria, tá? Que leva o homem a realmente se autoconvencer de que realmente não existe problema nenhum entre ele e Deus. E você vai ver que o apóstolo Pedro peca diante de Deus, e Satanás vai lá e pede, e Jesus Cristo vai e orienta Pedro que ele vai cair, e ele cai. Se ele foi avisado por que ele caiu, porque o pecado que persistia no coração de Pedro levou a ele à queda. E esse pecado que convence as pessoas, e nos convence também, é que vai nos fazer tropeçar, a não fazer a vontade de Deus, a desanimar na caminhada. E isso é perigoso para nós. Porque o irmão pode ter certeza de uma coisa: quase tudo é fruto do pecado. Quase tudo. Que satisfação da carne, satisfação das coisas do mundo, levam ao pecado. Então nós vamos estudar esses 3 versículos hoje numa visão bem diferenciada, tá? Para podermos entender o que João quis dizer aqui. Ele começa a dizer, se dissermos que não temos pecado. E por que João diz isso? João diz isso porque no período que João está escrevendo essa carta, existiam princípios filosóficos, tá? E dos gnósticos que diziam que a carne peca, mas o pecado da carne não envolve o espírito. Então a carne pode pecar à vontade, mas o espírito continua santo. E por isso que o homem não tinha pecado. Aí João deduz aqui: se você diz que não tem pecado, você tem que prestar muita atenção numa coisa, você está enganando a você mesmo. Não é? Está enganando a você mesmo. A primeira característica que nós vamos notar neste versículo, no primeiro, é que o pecado convence e nega toda a evidência da queda. Meus irmãos, não perceber evidências da queda no Éden, tá? Não perceber na nossa natureza o pecado é algo muito grave. Ou temos alguém muito poderoso fazendo-nos achar que não temos realmente, né, problema nenhum com o pecado. E por isso nós podemos desafiar o pecado, podemos viver afastados da igreja, podemos viver afastados da palavra, e de vez em quando ir na igreja, viver como turista, passar a viver um evangelho light, né? Por quê? Porque simplesmente não existe consequências. Quando se elimina o fato da queda, elimina-se a consequência. Se você acha que não tem pecado, você está liberado para fazer o que quiser. É exatamente o propósito da queda do diabo. Provocou no ser humano, né? O pecado trouxe primeiramente para contradizer isso, e é interessante que é uma coisa visível. Como que nós podemos, as pessoas podem achar que não existe consequência, que tudo aquilo que ele está fazendo ali, se não for pela graça e misericórdia, ou movido pelo Espírito Santo, é pecado, né? O pecado trouxe primeiramente a morte espiritual, e em seguida a morte física. Se nós temos hoje um cemitério cheio de mortos, e a vida espiritual não existe no mundão, para nós termos vida espiritual, nós que somos crentes, que fomos tirados do mundo através do sangue de Cristo, é impossível nós chegarmos a uma conclusão que não temos pecado. Ou chegar à conclusão que o pecado não tem influência sobre nós. Ele tem muita. E ele é real. Não adianta tentar se enganar a si mesmo, porque é isso que João está dizendo ali, né? O apóstolo Paulo vai confirmar isso lá em Efésios, tá? No capítulo 2, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo confirmando a respeito das questões espirituais gravíssimas. Ele vai dizer aqui assim, ó: e ele nos deu vida, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então tire da cabeça que não está morto. Costumo dizer que o ser humano é aquele que nasce zumbi. Ele nasce morto. Para ter vida, ele tem que fazer o quê? Fazer o que acontece aqui, ó. Tem que acontecer com ele, ó. E ele vos deu vida. Cristo vos deu vida. Cristo ressuscitou. Vence a morte espiritual e nos dá um padrão de vida, né? Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, morte espiritual grave, entre as quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne.
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Deu para entender isso? Como que eu posso pensar em levar uma vida, hein, se afastando de igreja, se afastando da palavra de Deus, sabedores que somos pecadores, tendenciosos a se afastar, tendenciosos a morrer em pecado e ir para o inferno, porque o salário do pecado é a morte e é a morte eterna. Mas o pecado, meus irmãos, ele tem esse poder. O que nós vamos tratar hoje aqui é exatamente desse aspecto. O pecado tem o poder de não nos permitir avaliar aquilo que somos. Somos pecadores. Sim, infelizmente, tem muitas pessoas achando que não são. Ou que não é que não são pecadores, porque é interessante, porque se você pegar bem aqui a leitura do apóstolo João, você vai ler aqui assim, ó, se dissermos que não temos pecado. Você não vê João dizer assim, ó, se disser que não pecamos. E João não vai citar isso, porque o ser humano sabe que peca. Agora, ele peca na carne e não no espírito. Por isso ele disse, não tente dizer que você não peca, que você peca, mas você não tem pecado dentro de você. Você comete erros. Você comete erros graves, você pode adulterar, você pode matar, você pode desobedecer às leis de Deus, quebrar os mandamentos, né? Mas isso não está embutido lá dentro. Por isso que você não tem pecado. A causa que origina o pecado, as consequências do pecado, a execução do pecado. É disso que o João está tratando conosco hoje. E ele vai deixar isso muito claro. Se acharmos que alcançamos a perfeição, estamos nos enganando. Porque ele diz assim, se uma pessoa chegou à conclusão que ela não está sob a influência do pecado, e que o pecado não tem influência sobre ela, e que ela não é pecadora, e que ela está realmente vivendo um padrão de vida normal. Se você for conversar no mundo hoje com pessoas, se você for citar os erros das pessoas e dizer que aquilo ali é pecado, eles vão rir de nós. A psicologia, então, vai zombar assustadoramente do pecado, porque ela não acredita em pecado. Desvio de comportamento, conduta inadequada, né? E é o que vai acontecer. Essa é a realidade. Ora, se acharmos que alcançamos a perfeição, porque quem nega que pode pecar e quem nega que realmente pode e está sujeito à queda, quem negar isso realmente tem que estar convencido de que é perfeito, de que chegou à sua perfeição. Então ele não tem nada a ver com isso. Ele é perfeito, ele não cai, ele não erra, ele não fala nada que peca, não afronta Deus, ele cumpre tudo que está aqui escrito. Essa é uma conclusão que ele tira, uma presunção que ele desenvolve. Porque o pecado, ele é presunçoso. Ele vai nos fazer levar, meus irmãos, a acharmos que nós realmente podemos viver sem Cristo, podemos viver sem Deus, podemos viver sem a palavra de Deus, porque você já é perfeito. Foi aquilo que o diabo falou no Éden. Certamente não morrerás se tu comer do fruto. Certamente você não vai morrer. Certamente você pode viver tranquilamente aqui. Tranquilo, viva tranquilo. Nem tudo é pecado, isso tudo é conversa. Por quê? Porque você é perfeito. Você foi criado perfeito. Meus irmãos, o pecado apaga da mente aquilo que realmente somos. Não brinque com o pecado. Não entre no campo do pecado. Não se arrisca a entrar no mundo do pecado. Não se arrisca a sair debaixo da proteção da graça, da misericórdia, do amor de Deus, da proteção divina que tem nos guardado. Não se arrisca, meus irmãos, a contrariar. Não se arrisca, meus irmãos, a pecar diante de Deus e não confessar. Isso é perigoso e muito perigoso mesmo. Nós vamos encontrar aqui a solução para isso. Nós temos que prestar muita atenção nisso, meus irmãos, porque o pecado apaga da mente o que realmente nós somos. Não é? Você sabe quando que Pedro descobriu quem ele era? Era quando ele estava com Cristo. Nós só vamos saber quem nós somos se nós tivermos um parâmetro de perfeição do nosso lado. Se nós não tivermos um parâmetro de perfeição, nós vamos achar que nós é que somos perfeitos. Mas quando Pedro começa a observar Jesus Cristo chegando lá, e ele na presença de Cristo, ele cai de joelho.
E o que ele diz? Aparta-te de mim porque eu sou pecador. A conclusão que ele chegou, que ele era pecador, foi que ele estava diante dele, estava diante do parâmetro, ele estava diante da a maior autoridade sobre santidade. Espiritualmente falando, fisicamente falando, ele é santo em todos os aspectos. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender, meus irmãos, que não podemos apagar da nossa mente, que nós podemos nos afastar de perto de Cristo. Não se afaste da presença de Deus. Não se afaste da presença de Cristo. Porque aquele que se afasta da presença de Cristo, realmente acaba esquecendo quem ele é. Não é Cristo, não, é quem nós somos. Porque quanto mais distante eu ficar de Cristo, menos eu percebo quem eu sou. Está lembrado quando Pedro começa a seguir Jesus de longe? Ele esqueceu o quê? Ele esqueceu que ele era apóstolo, ele esqueceu que ele era amado, ele esqueceu quem ele era. Ele foi para a roda dos escarnecedores, baseado lá no Salmo 1. E quando ele chega lá na roda dos escarnecedores, ele diz o quê? Eu não conheço Jesus, não sei nem quem é. Sim, meu irmão, é isso que vai acontecer quando nós nos afastamos e tentamos seguir Jesus de longe. É dar uma brecha para o pecado entrar. E quando o pecado entra, meu irmão, aí a situação vai mudando. Você faz visita, você ora pela pessoa e a pessoa não se convence. Ela não aceita e acabou. O pecado revela, tá, meus irmãos, que não estamos na verdade. Mas como que eu vou saber se existe verdade? Alguém disse uma vez para mim, vamos, a verdade é relativa. Falei, não existe. Na palavra de Deus a verdade é absoluta. Jesus Cristo é a verdade absoluta. Não existe relatividade nenhuma com a relação nenhuma de Cristo com nada que esteja envolvendo pecado. E a palavra dele é a verdade absoluta. A partir desse momento, então, você para refletir. Não podemos nos afastar de Deus, nós vamos perder o parâmetro e daqui a pouco nós vamos relativar exatamente a verdade. E aí o apóstolo João diz assim, então a verdade não está com você. Porque quando a verdade não está com nós, se a verdade não estiver conosco, sabe o que vai acontecer? Se eu não estou na verdade, eu de fato estou propenso a crer na mentira. A ser envolvido, meus irmãos, tá? Na mentira, no pecado. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Ele tem feito muita gente cair. Por quê? Porque está convencido de que é perfeito. Se você não diz que tem pecado, então você está dizendo que é perfeito. Já está pronto para ir para o céu. Mas não é assim. Não é assim. Nem o pecado nega toda a evidência da queda. O pecado nega que nós morremos em pecado, morremos lá no Éden. Morremos espiritualmente no ato da queda. E morremos fisicamente nas consequências que trouxe aquilo. Exatamente. E para solucionar esse problema, quem veio aqui? Foi Jesus. Nós sabemos disso. Então, a atitude cristã, meus irmãos, agora é admitir que é pecador. É o que ele vai falar aqui no capítulo, versículo 9. Observe bem o que ele fala no versículo 9. Se confessarmos o nosso pecado, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Se confessarmos. Bom, se você tomou a atitude de confessar, então você tomou a atitude correta em admitir que é pecador. Porque só quem admite que é pecador vai procurar realmente, tá, o arrependimento. É a realidade. É o que o João está dizendo para nós. Olha aqui. Aí você vai, nesse versículo 9, nós vamos achar 3 características, tá? Nós vamos encontrar 3 princípios estipulados dentro do mesmo versículo, citado por João aqui. O primeiro deles, meus irmãos, está ligado assim. Esta é a parte, nós vamos ter aqui a parte condicional, né? A parte que traz a segurança e o cumprimento. Todos esses 3 pontos estão nesse versículo 9. E nós vamos descobrir isso agora. Essa é a parte condicional, que mostra o nosso conhecimento sobre o pecado. Se nós confessarmos o nosso pecado, isso, ele diz aqui, presta atenção, isso é condicional. Se confessar, tem um se aqui, hein? Se confessarmos, então significa que essa situação ela é condicionada à confissão. Tá? É a parte condicional,
que mostra nosso conhecimento sobre o pecado e confessamos para mostrar nosso arrependimento. Essa é a atitude correta cristã em admitir que é pecador. Por isso João vai nos conduzir diante desse parâmetro. Você diz que não é pecador, então toma uma atitude correta como crente, como salvo em Jesus Cristo. A primeira coisa, a atitude cristã é admitir que é pecador. E como é que eu faço isso? Primeiramente, você vai fazer isso numa condição de confessar os pecados. Né? Se confessarmos nossos pecados, João se inclui. Se confessarmos os nossos pecados, tá? É a parte condicional diante de Deus. Porque Deus condicionou. Se realmente você tem consciência que é pecador, que é miserável, que precisa de ajuda, então qual é o primeiro ato? Qual é o passo que nós vamos dar? Esse passo está condicionado porque a palavra nos conduz ao condicionamento de confissão. Temos que confessar o nosso pecado. Mas logo em seguida ele vai dizer, né? Vem um fator que ele vai dizer segurança. Quando ele diz assim, se você admitir que você é pecador, então tem o ato, essa confissão ela é condicional, você já sabe, você tem conhecimento do pecado, então você vai lá e confessa o seu pecado, tá? Aí vem a segurança. A segurança qual é? Que ele é fiel e justo. Isso mesmo, porque ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, tá? Essa é a parte da segurança. É isso que João está falando. Ao invés de nós estarmos tentando nos assegurar em nós mesmos, ele está dizendo, não, vamos buscar segurança em Cristo. Confesse o seu pecado, porque ele é fiel e justo para nos perdoar. E é interessante, meus irmãos, que ele é fiel e justo para nos perdoar, e essa é uma frase que vem lá do Velho Testamento, de Deuteronômio 32, versículo 4. Lá em Deuteronômio 32, versículo 4, você vai encontrar, eis a rocha, suas obras são perfeitas. Moisés aqui está escrevendo a respeito de Deus. Está dizendo, eis a rocha, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Ele vai mais à frente, Deus é fidelidade. E nele não há injustiça. É justo e reto. Quando Moisés descreve, tá, essa característica divina, João aqui vai pegar esse pano de fundo e vai dizer para nós que se nós confessarmos o nosso pecado, nós podemos confiar na sua justiça. Isso mesmo, né? Nós podemos confiar na sua justiça. Confie nisso, meu irmão. Porque se você confiar na justiça de Deus, você vai ter segurança. Porque ele é fiel para nos perdoar de todo o pecado. E nele não há injustiça. E logo na sequência do pecado ele vai dizer assim, aí vem o cumprimento dos 2 pontos. Qual é o cumprimento dos 2 pontos? Primeiro, você está condicionado, se confessarmos o nosso pecado. O segundo é a segurança. E ele vai dizer o quê? Que ele é fiel e justo para nos perdoar. E logo na sequência ele vai dizer o quê? Ele vai dizer assim, o cumprimento agora é o seguinte, para nos perdoar os pecados e nos purificar. Isso mesmo. Perdoar, meus irmãos, aqui no texto significa cancelar a dívida, pagar pelo devedor. O pecado, ele tenta convencer um crente de que não existe nada de pecado. Mas aí o João vem dizer assim, mas preste bem atenção, se você entrou por esse caminho, tem uma volta. Se você entrou por esse caminho, tem como voltar. Tem. É só você confessar o seu pecado, é só você confiar no Senhor, e é só você esperar o cumprimento, porque ele vai dizer que ele vai te purificar, vai te justificar. E é interessante que perdoar aqui no texto, tá? É algo impressionante. Perdoar aqui vem naquele sentido de pagar a dívida no nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida em Cristo Jesus. Né? Ele paga a nossa dívida em Cristo. A nossa dívida foi colocada na cruz. Quando se trata das ordenanças da lei que traziam o pecado para o nosso coração, revelando quem realmente somos, Jesus Cristo vai na cruz e prega nossas dívidas lá. E é por isso, meus irmãos, que você vai encontrar aqui que ele é fiel e justo para vos perdoar. Tá?
Perdoar os pecados e nos purificar. Perdoar é cancelar a dívida. Se nós temos um caminho perfeito como esse, se nós andamos conforme a palavra de Deus nos orienta, se o pecado está assediando o nosso coração, já quase nos convencendo, e muitas das vezes já nos convenceu que nós podemos pecar, porque logo em seguida nós vamos receber o perdão. Não é? Isso é a forma que o pecado e o diabo tem para nos levar a cair, contando já que a coisa pode ser feita dessa forma. Cuidado para não cair nesse mundo de ilusão. Tem muita gente pecando e dizendo assim, não, depois eu vou lá e peço perdão e resolvo tudo. Não entra por esse caminho. Porque o que ele está tratando aqui é um reconhecimento profundo que quebrou, que caiu, que pecou gravemente diante de Deus e vai apelar através da confissão, através do quê? Do arrependimento. Ei, é através do arrependimento. Tá? É mesmo, se você arrependeu-se, o que significa se arrepender? Se arrepender é que sentiu tanto desprazer em ter desobedecido a Deus, ele ficou tão triste em desobedecer a Deus, tá? Ele não se dá bem quando ele desobedece a Deus, porque ele é uma pessoa que está buscando santidade, não é? Ele está tão triste com isso, que aquilo tira a paz dele, ele perde o sono, ele não consegue viver direito. Pega Davi lá tentando ocultar o pecado de Batseba, um problemão que ele foi arrumando para a vida dele, e que a coisa ficou séria lá para lá dentro, por causa de quê? Porque tentou lidar com o pecado. Não lide com o pecado. Se você pecar, confessa logo o pecado. Deus é fiel, Deus é justo, tá? Deus vai resolver o seu pecado. Deus vai resolver o seu perdão. Deus já pagou por esse pecado. Bota uma coisa na mente, já pagou lá na cruz. Nós fomos perdoados lá na cruz. O que Deus faz agora é aplicar aquilo que foi feito. Ele aceita de Cristo, ele jamais vai rejeitar a oferta que Cristo fez em pagar as nossas dívidas em frente a ele, cumprindo assim o que a lei exigia. Ele não pode fazer isso, rejeitar aquilo que Cristo fez, ou aquilo que ele mesmo fez para nos resgatar. Agora, isso é condicionado ao arrependimento, é considerado a confessar. O arrependimento, meus irmãos, é o ato que nós temos de provar que não só não ficamos satisfeitos com aquilo que aconteceu, que quando surgir a nova oportunidade de cair de novo no pecado, que aquelas coisas venham à nossa mente e nós não vamos fazer de novo. Primeiramente, porque nós sentimos que ofendemos a Deus. Segundo, que nós sentimos que Deus ficou triste conosco. E nós amamos a Deus, e Ele nos ama, e Ele nos salvou. E Ele deu o Filho dele naquela cruz. Quer ir ao arrependimento? Olha para a cruz. Cada vez que você pecar, ou eu, quando nós pecamos, nós devemos de olhar para a cruz. E ver que foi um preço caro. Eu não posso brincar com aquilo. E o crente convertido, de fato convertido, tá? Vai cair aqui no versículo 9, quando João vai dizer assim, confessa o teu pecado, tá? Confessa o teu pecado, confia nele, tá? Confessa o teu pecado. Não lide com o pecado. Não fique aí tentando manusear o pecado, tá? Entrega logo o teu pecado na mão do Senhor Deus, que já foi paga essa dívida. Você está devendo nada para Deus. Agora, vai continuar devendo se não confessar com um coração sincero, de um arrependimento sincero e honesto. Sincero e honesto. Meus irmãos, quando eu peco, o pecado não satisfaz a minha nova natureza. Ela tem prazer nisso. Eu sempre lembro de José no Egito. Pecaria eu contra o Senhor, meu Deus? Ele saiu correndo, porque ele não queria entristecer o Deus que ele serve. E nós não queremos desprezar o sacrifício que foi feito naquela cruz. Nós não queremos, foi um acidente, foi uma força maior do que nós. E nós vacilamos, a gente está sempre dando uma molezinha aí pro diabo, está sempre dando uma molezinha pro pecado, para a carne, para o mundo. Nós temos 3 inimigos, o diabo, o mundo e a carne. É muita coisa, hein? Somos tentados constantemente a vacilar. E se nós bobear, nós vacilamos mesmo.
Mas aí o João diz assim, mas isso tem conserto. Vem, confessa o teu pecado, vem. Confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar. Tá? É algo maravilhoso. Purificar significa tornar santo. Que coisa linda, olha só. Purificar, Deus é assim, ele perdoa, ele pagou a dívida, mas agora ele vai te tornar santo. Porque o Espírito Santo vai nos conduzir pelo caminho de santidade. Ele vai nos tornar santos para nós termos comunhão com Ele. Meus irmãos, sabem por que Adão e Eva foram expulsos do jardim? Porque o pecado com Deus não funciona, não dá. Deus tirou Adão e Eva da presença dele, porque eles estavam em pecado diante dele. E aquele problema seria resolvido no futuro, mas até lá fica longe de mim. E depois de Deus, então, me vai ao encontro do homem que ele expulsa do Éden. Quando Deus expulsa o homem do Éden, ele mesmo vai ao encontro do homem. Ele mesmo, ele vai lá, ele vai dando a lei, ele vai se aproximando, ele vai vindo, e quando chega em Cristo, ele encarna, é o Deus conosco, entra na nossa vida, morre numa cruz, paga e voltamos a ter comunhão, porque agora ele nos purifica. Purificar é tirar os desejos do pecado, tirar aquela imundícia que nós temos dentro de nós, viu? É tirar aquela vontade que nós temos de andar errado. Você vai e Deus vai te purificando. Porque quanto mais eu busco santidade, mais eu estou me aperfeiçoando. Estarei me aperfeiçoando na graça, na misericórdia do eterno Deus. É extremamente necessária essa confissão, porque ele tem o poder de me purificar. E o irmão sabe muito bem que é necessário purificação. A purificação aqui vem através da santificação. Vem através de uma busca por santidade. Então eu começo a buscar santidade, eu vou buscando santidade, vou buscando. E preste bem atenção, nós só vamos conquistar a santidade e andar segundo os princípios estabelecidos por Deus, se o Espírito Santo estiver agindo em nossos corações. Primeiramente, nos levando ao arrependimento. O Espírito Santo nos leva a sentir dor. O Espírito Santo nos leva a sofrer por causa do pecado. O Espírito Santo nos leva às decepções do pecado. Quantas pessoas há da vida que se decepcionou com o pecado e teve que voltar. Né? Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se pecou, confessa. Não bota no teu coração que você alcançou perfeição. O apóstolo Paulo disse que não alcançou. Não que eu já tenha alcançado a perfeição. Se ele não alcançou, eu fico imaginando, não vou. Hein? Que coisa difícil. Acho que eu não sou. Olha, meus irmãos, e quanto mais consciência eu tenho das minhas fraquezas, mais eu vou vigiar e orar. Quanto mais presunçoso eu for de que não preciso, que sou forte, mais eu vou cair em pecado. Essa é o que o texto de João está nos trazendo hoje. Tá? E está deixando bem claro para nós. Ele vai perdoar, cancelou a dívida está paga. Agora vai lá e confessa o teu pecado, você tem segurança que ele é fiel e justo, e vai se cumprir que ele perdoa os pecados e nos purifica. Ele nos perdoa, cancelando, e nos purifica. O processo de purificação, meus irmãos, às vezes dói, tá? Às vezes dói muito, hein? Se ilude não. O perfeito da purificação traz aquela ideia de bigorna. Já viu a ideia de bigorna? Quando se pega um pedaço de ferro, até do próprio ouro, hein? Que é um dos metais mais puros que existe, tá? Pega um ouro, bota dentro do fogo, ele fica bem vermelho, ele bota na bigorna assim, ó, dá uma marretada em cima, ele solta toda aquela ferrugem, tudo aquilo que tem ouro, não é ferrugem, mas aquela sujeira todinha que está nele, tá? Sai! É isso que Deus está fazendo. Por isso que ele nos purifica. Por isso que a ideia de fogo na Bíblia é a ideia da purificação. Estão lembrados disso? Você lembra lá de Isaías, lá dentro do Santo dos Santos, quando ele veio lá no santuário? Esteve na presença do Altíssimo e viu um grande trono e nele estava sentado. Hein? Quem que Deus purificou? Como que Deus purificou os lábios de Isaías? Estão lembrados? É fácil. Ele passou a mão, mandou o anjo, foi lá com o antenaço, pegou uma brasa viva é brasa pegando fogo, tá? Pegou uma brasa viva, pegando fogo, e botou na língua dele. E aquele ali é simbolismo de dor,
é simbolismo de dor, é simbolismo de purificação, para poder fazer a vontade de Deus e ter comunhão com Deus. Presta bem atenção. Muitas vezes nós damos brecha para o pecado, e quando damos brecha para o pecado, pode se preparar para levar uma marretada. Vai levar, dói, mas tem que doer. Meus irmãos, sabe por que tem que doer? Porque senão a gente vai gostar. Pecado tem gosto amargo, sabe disso, né? Pecado tem gosto amargo, horrível. E dói, dói. Chore com criança, dói, a coisa é séria, viu? E confusão no cérebro. E a coisa complica. E o seu Deus do lado tomando conta. Pode dar uma marretada, bota no fogo. Primeiramente botar no fogo, temperatura alta. Até ficar vermelhinho, todo maleável. Eles botam no fogo para ficar maleável, tá? Ficou mole, vai torta como quer. E marreta nele. Quantas marretadas já não levamos, não é verdade, meus irmãos? Quantas vezes nós estamos aí sofrendo achando que somos santos? Exatamente como João diz aqui, acho que não tem pecado. Aí eu acho que, Deus é justo. Isso é que Deus conduzindo a história, não se iluda. Deus está levando para melhor, não para pior. Deus é Deus, Deus nos ama, Deus nos guarda, Deus nos quer purificado. É disso que João está falando aqui. Purificação. Para ter comunhão. Como é que eu quero andar com Deus com a vida torta? Os irmãos acham que vai dar? Os irmãos, quando Jesus andou aqui, os discípulos andavam bem tortos do lado dele, eu fico imaginando a dificuldade que era para os discípulos andar do lado de Jesus. A gente acha que era fácil? Meus irmãos, Jesus Cristo era um homem. Ela não é. Jesus Cristo é um homem que se andasse do nosso lado e nós pensasse, ficar com raiva de alguém, ele vinha para nós e falava assim, aquele que odiara seu amigo, já o matou, já assassino tu, hein? Imaginou? Se fosse assim, olhou atravessado, o Senhor Jesus, corrige. Mas é assim mesmo, porque a Bíblia está aqui, é por isso que nós temos que ler um monte. Temos que ler, temos que estudar, temos que ler, temos que estudar, temos que estudar, temos que ler, para cada vez que nós olharmos para alguma coisa que vai nos trazer atenção, que vai nos levar ao pecado, você vai ouvir Jesus dizendo no seu ouvido assim, ei, cuidado para não cair aí, que esse caminho é perigoso. Eu estou falando contigo, com a tua alma, com as tuas tendências, com as tuas emoções, com as tuas teimosias, com as tuas presunções, com a tua arrogância. Quem trata disso sou eu sou o Senhor teu Deus. E é aí que a coisa complica. Viu, meus irmãos? Por quê? Porque Deus tem um interesse de nos purificar, porque Ele quer nos purificar, para podermos ter comunhão. Andar com Jesus, andar purificado. E agora nós vamos ver o último versículo, que é o 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, o que acontece? Fazemos-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Se você está dizendo por aí que não tem pecado, que a coisa está boa, você está chamando Deus de mentiroso. Sabia disso? É o que o texto está dizendo aqui. Está chamando Deus de mentiroso. A declaração, não pecamos. Essa é uma atitude do infiel. Meus irmãos, quem acha que não peca, é o infiel, é aquele que não aceita Cristo, é aquele que não tem consciência de quem ele é. Ele é um pecador miserável e ele precisa de restauração. E o que acontece com isso? Uma maneira simples, meus irmãos, de nós observarmos. Essa é uma atitude dos infiéis. O infiel pensa assim. Por isso ele diz aqui assim, se dissermos que não temos pecado, não temos cometido, essas coisas se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos, vamos pensar junto comigo aqui agora. Preste bem atenção. Se ele não é pecador, pois insiste que não pecou, ele faz de si mesmo o quê?
igual a Deus. É ou não é? Ué, só Deus não peca. Hein? Agora, se ele insiste em dizer que não pecou, ele está querendo dizer que ele é igual a Deus. Ele não é pecador. Insiste em dizer que não peca. Que está perfeito. Então ele está dizendo que ele agora é Deus. E os irmãos acham que as pessoas não tentam esconder o pecado? Sabedores da verdade, muitas das vezes nós podemos observar coisas, meus irmãos, incríveis. Pessoas escondendo o pecado. Dizem com a cara mais limpa do mundo: eu não fiz isso. Pecou, mas diz que não. Porque ele é perfeito. Se recusa as evidências que Deus apresenta através da sua palavra, que ele é culpado por pecar. Ele acusa Deus de mentiroso. Além de achar que é Deus, numa forma, sem raciocinar dessa forma, o irmão está entendendo como é que o pecado tem uma força aí? Como é que o pecado persuade, como é que o pecado engana? Hein? Enganou de tal maneira que fez que as pessoas pensem que são Deus. Que não pecam, só Deus não peca. Mas isso vem de quem? Vem do diabo. Se recusa as evidências que Deus apresenta através da sua palavra que ele é culpado de pecar, então ele acusa Deus de mentiroso. Se a Bíblia diz assim: você fizer isso, você pecou, você foi lá e fez, então você pecou. Aí você diz assim: não pequei. Então tem alguma coisa errada. E o errado é quem? É Deus. Então Deus é mentiroso. Então sua palavra não está em nós. Meus irmãos, só a loucura de um homem que não conhece a Bíblia pode chegar à conclusão que pode viver em pecado. Só uma pessoa, na sua loucura, pode chegar à conclusão que pode viver em pecado, tá? Pode viver em pecado, pecando, tá? Sem nenhuma consequência, sem nada, achando que isso não existe. Só na sua loucura que ele pode pensar isso. Isso é tão sério, meus irmãos, que a maioria da humanidade, ela vive dentro desse padrão de que não existe mais errado. E isso tem aumentado assustadoramente, meus irmãos. Filhos fazendo o que querem, maridos fazendo o que querem. Nunca houve um aumento tão grande de pessoas se separando, porque separar é normal. É normal. Não é verdade, meus irmãos? As pessoas estão se separando, estão se largando pelo caminho, não querem nem saber de mais nada. Não querem compromisso, não querem seriedade. Vocês sabem por quê? Porque ela acha que isso é comum, que isso não é pecado, que pode ser feito dessa forma, que não está ofendendo a Deus, não conhecendo a palavra de Deus, não buscando a palavra de Deus, estão chamando Deus de mentiroso, porque não é isso que a Bíblia vai nos ensinar. E isso só vai provar uma coisa, que além de não conhecer a palavra, ela não está no coração de quem faz isso. Porque quando a palavra está no coração de uma pessoa, ela vive pelo padrão da palavra. Porque a minha palavra não voltará para mim vazia. Sei que faço aquilo que eu predeterminei. Que eu determinei. Sim, meu irmão. Meus irmãos, o pecado convence. Ele convence que não precisa mudar. Ele tem convencido um monte de crentes que não precisa de igreja. Afinal de contas, para que serve a igreja? Pensa bem quanto tempo você não vai na igreja. Está convencido que não precisa de ir. Acabou. Vive em pecado. Deus é mentiroso agora. Porque não acredita na palavra. E a palavra diz que tem que ir. Não deixar eles congregar como é o costume de alguns. Está na Bíblia. Aí eu não dou mais dízimo. Também acho que está tudo certo. Mas a palavra diz que agora eu estou no período da graça. E no período da graça eu faço a mesma coisa voluntariamente. Pela graça. Faço por amor. Faço por dedicação. Não debaixo da lei, não por obrigatoriedade. Mas faço por amor, porque a graça me impulsiona a isso. Então se eu não faço, eu não estou debaixo da graça. Então se eu não estou querendo dar, então também não estou debaixo da graça. Porque agora você não está nem debaixo da lei e também não quer ficar debaixo da graça. E a graça move o coração a fazer essas coisas.
Meus irmãos, eu vou concluir com Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Se você tem Jesus, você é livre. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E mais na frente ele vai dizer: e sereis verdadeiramente livres, se o Filho vos libertar. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos encerrar esse momento de culto, nesse instante, tá? Com uma oração. Oremos então. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos agradecidos, ó Deus, porque a tua palavra ela vem nos confrontar com a realidade, Senhor Deus, de quem somos. Somos pecadores e nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra nos confronta com isso, para que nós possamos, ó Deus, ter consciência da nossa posição diante de ti e que o nosso coração, ó Deus, não só compreenda, mas que nos leve a uma atitude de haver mudanças em nós para podermos, ó Deus, sermos purificados por ti e vivermos em comunhão contigo. Perdoa, Deus, o nosso pecado, as nossas falhas, nossos erros. Orienta-nos, fortaleça-nos em Cristo Jesus, o teu Filho amado. É o que nós te pedimos no nome glorioso dele. Amém. Qual é o pedido? A mãe me pediu pelo Brasil, pelo presidente. A Thaís está agradecendo, que está melhor. A Berenice pediu pelo seu João para fazer a cirurgia. A dona Noemi pediu pelo presidente, pelo país. A Thaís está agradecendo. Oração pelo presidente e o país. Isso é uma coisa natural para os crentes, tá, meus irmãos? Nós temos que orar pelos governos. Jesus nos ensinou isso. Tá? Reclamar é fácil. Bom é orar primeiro. É presidente e país. A Thaís, Agradecendo as orações, está melhor. agradecendo. A Berenice o quê, mãe? Berenice está, oração pelo seu João, que está fazendo a cirurgia. O senhor João está fazendo a cirurgia. Está Berenice. sendo operado agora, pela vesícula. Que está sendo operado agora da vesícula. Seu João? Isso. Seu João. Esperando. Vamos orar assim, meus irmãos, pela Thaís, agradecendo, e a Berenice que está pedindo pelo seu João, que está em operação. A Dalma Luísa. Que, senhor? Queria falar com os irmãos que estão com nota de missão. A Josimar Chiri. Oração pelos estudantes cristãos das universidades. Cuidar sua relação com Deus e perseverar. Amém? Orar pelos universitários. E a Dalma Olívia também orar pelos cristãos que estão no Afeganistão. E a Berenice deu boa noite para o senhor. Boa noite, Berenice. A Dalma Olívia falou o quê? Os cristãos que estão no Afeganistão lá. Orar pelos crentes que estão no Afeganistão. No Afeganistão. Vamos orar, gente.
Até quinta, se o Senhor nos permitir.